aqui em Portugal, país que minhas origens, né? Minha mãe é portuguesa, nasceu num navio indo para o Brasil, né? No meio da viagem, né? Mas aí o navio era português, então ela é portuguesa. Quero agradecer ao Paulo Almeida, realmente, de fundo de coração, Paulo, realmente estou sensibilizado. Assim, eu não estou aqui, como eu te falei, a trabalho, né? Eu estou aqui realmente quase que a lazer, porque eu tenho sempre um prazer enorme em estar em Portugal. Para mim, realmente, assim, é um povo irmão. Eu não tenho palavras, gente, para transmitir um sentimento, entendeu? Que vai no meu coração em relação a Portugal. Isso aí é autêntico, né? Eu vou fazer essa apresentação hoje, me retorno aqui a Santo Tirso, né? A gente vai estar aqui dia 24, né? Não. 19 e 24. Dia 19, exatamente. E hoje é uma apresentação assim, básica, né? Nós vamos depois entrar em alguns detalhes assim, maiores em relação ao nosso tema, né? Eu só peço, eu quero primeiro assim, pedir a vocês paciência, né? E desculpe pelo sotaque brasileiro. Porque eu não sei como é que parece para vocês, né? Assim, o sotaque brasileiro, né? Porque é assim, parece que falaram que a gente gosta, né? Claro que sim. E do resto, se não gostarem, tem ali muitos tomates para tirar no final. É muito simpático, nós somos países irmãos, na verdade nós somos filhos de vocês, né? E aí só colocar um pouquinho do que eu faço, né? Porque é importante a gente sempre expor às pessoas, né, a nossa formação, né? A minha luta, desde que me formei médico, sempre foi no sentido de trabalhar pela saúde das pessoas. Mas assim, trabalhar de um modo diferente do convencional. O médico, em qualquer parte do mundo, ele aprende a combater as doenças. Sempre, assim, eu preciso me dedicar à saúde da família, à saúde das pessoas, à saúde da população, né? Saúde pública no Brasil é um tipo de curso onde as pessoas aprendem a combater doenças também, tem uma certa noção, é claro, dos agentes causais das doenças, das patologias. Tá? Mas nós temos, assim, uma dificuldade muito grande de entender de forma sistêmica a questão da saúde. Né? Então, todo o academismo médico está muito focado em cima da coisa chamada doença. É doença. Ah, que doença você tem? Ah, diabetes. Ah, eu tenho hipertensão, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí você fica assim, centrado em cima da doença e esquece a pessoa. Esquece as causas daquela doença. Então o médico ele prescreve medicamentos, ele prescreve cirurgias, ou terapêuticas, voltados para os sinais e sintomas. Então eu nunca, desde a faculdade de medicina, eu nunca consegui realmente me alinhar, me identificar com esse tipo de ensinamento. É difícil entender aquilo, engolir aquilo. Já vou entender aquilo, como é que eu via doenças graves, sabe? Essas doenças novas, né? Pessoas com mal de Parkinson, câncer, né? Pessoas com doenças genéticas, sempre assim, me causou muito impacto aquela coisa, as pessoas doentes, e aí o que eu tinha na faculdade de medicina? Ah, não tem cura para essa doença. Síndrome de Guillain-Barré, síndrome disso, síndrome daquilo, mal de Parkinson, Alzheimer não é recente. Mas assim, nós somos impotentes em relação a essa doença. Não há o que fazer. Né? Parece que assim, corticoide, alguma coisa, e muitos morrem às vezes de uma doença que tem um processo evolutivo. Né? A coisa ela vai caminhando para a morte, às vezes uma morte feia, uma morte ruim, né? Esclerose lateral neurotrófica. A pessoa morre pauteada. Não há o que fazer para a pessoa que chegue depois assim, numa situação que ela vai correr de uma crise aguda respiratória com a falta de ar de uma forma assim absurda, né? Porque e assim desumana até aquela coisa de morrer mesmo com um aparelho respirando, a pessoa é uma coisa relativamente nova, né? Porque não existia isso, não tem tanto registro. Isso proporcionalmente, mas hoje existem muito mais pessoas do mundo. Isso significa então que claro que vai ter um taxa, não, proporcionalmente não fica. Hipertensão arterial. Sabe quem era, onde é que aparecia hipertensão e diabetes? Só na nobreza, alta nobreza. Ou pessoas que eram glutonas, que comiam muito, então eram obesas e tinham diabetes, era a doença
testava ainda, né? Para ver se dava doce, é diabético. Só não podia testar se tivesse problema de intestino, né? Aí o humor é outro, né? Mas assim, então essas situações, no passado, havia realmente essas situações só na nobreza alta, era pletora. A pletora era a doença do obeso, por exemplo, Luís XIV era pletórica, gordinho e tal, cheio, hipertenso e tal. Então eles morriam, quando morriam de derrame, chamava-se derrame, enquanto a hipertensão era pletórica, o derrame era não me lembrar dele, é um nome antigo, né? Essa viagem. A mente humana falha, né? Mas assim, nós doenças, enfim, né? Elas tinham assim os nomes que passaram, né? E as doenças que hoje viraram as doenças que a gente conhece, mas é muito raro acontecer, né? Então, o que nós temos hoje? Doenças degenerativas, né? Então, primeiro aqui eu quero mostrar aquela imagem aqui. Tem aqueles dois gatos pequenos, em homenagem aqui ao convidado. Talvez as senhoritas sejam também portuguesas, mas essa foi uma homenagem. Bom, agora vamos lá. Causa de óbito no mundo 2002, segundo a Organização Mundial de Saúde. E ele passa, que não era comum no passado. Infarto era raro. Era raro. Assim, a doença era apoplexia. Cerebral. Então a pessoa, ataque de apoplexia, achava que a pessoa tinha um ataque de ira, já está virado que aí tinha aquela síndrome, ninguém abriu o cérebro para ver que era derrame, não era derrame. Aqui também está o derrame, né? Derrame cerebral. AVC, acidente vascular cerebral. Mas hoje, o que mais mata infarto depois do derrame? Infecções respiratórias, a SIDA, né? Doenças pulmonares obstrutivas, doenças associadas a diarreia, e já em países assim, onde você tem menor condição sanitária, né? Mas aqui está o câncer da traqueia, bronquial e acidente de trânsito. Mas olha aqui, dois grandes problemas gravíssimos aqui, né? Tem a mortalidade por infarto, né? Aí é o AVC. Lá no Brasil, são 70 mil óbitos anuais. Dada a SUS é uma instituição do Ministério da Saúde que faz dados, que pesquisa os dados, né? E no mundo são 17 milhões de mortos em 2011. 17 milhões de pessoas, como esse senhor aqui, morreram. 17 milhões. É muita coisa, gente. 17 milhões. Olha a população de Portugal. Mais da população de Portugal morreu só em 2011. É muito. Isso é absurdo. Não, é absurdo. Convenhamos. Isso é inaceitável. Né? E isso tudo por uma besteira, justamente por causa de hábitos irregulares. Aí nós temos aqui as doenças degenerativas novas, que vinha fazendo referência, né? Câncer, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, valvulose, Parkinson, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, fibromialgia, é uma doença muito comum. Todo mundo tem dor hoje. O pessoal tem dor, aperta aqui, aperta aí, pronto, tem dor. E aí já é diagnosticada a fibromialgia, e aí uma doença crônica, aí o médico dá analgésico, dá anticorticoide, enfim, medica, né? Mas não muda o pH sanguíneo, que basicamente é um sangue ácido que causa isso aqui. É o termo de hoje, nós vamos falar dessa coisa do sangue ácido de hoje. Então são doenças novas, doenças genéticas degenerativas, né? O mieloma múltiplo, a degeneração macular, a pessoa ficando cega, hoje com degeneração do organismo. Quer dizer, a humanidade está em plena degeneração biológica. Só as autoridades sanitárias não veem isso direito. E nós precisamos, na família, nós aprendemos a cuidar de nós próprios. Se o sistema não cuida, né, a gente tem que cuidar. Mas aqui em Portugal é excelente, o sistema atende a atenção médica, a saúde pública. Sim, mas o que você vai buscar? O que faz? Você te resgata a saúde? Estou bem medicado. Você tem hipertensão arterial. Aí você vai lá, está tomando remédio o resto da vida, e manter a pressão baixa. Se tira o remédio, a pressão sobe, opa! Aí tem alguma coisa errada. Então, o que a gente já chama de atenção aqui, pessoal, essa quantidade enorme de coisa nova, muita doença nova, temos que acordar para o fato de que eles estão sendo realmente destruídos. Né? É a mídia
aí estimulando o consumo de novos alimentos, novos guloseimas das crianças, doces, etc., né? Novos refrigerantes e tal. E por trás disso é a indústria da morte. A indústria dos alimentos é a indústria farmacêutica. Enquanto uma faz o dano, a outra, então, só depois tenta corrigir, mas só com paliativos. Quer dizer, com coisas sintomáticas, né? Então, a obesidade, hoje em dia, é o que mais, realmente, a coisa está acontecendo, alarmante, já é uma epidemia mundial. Epidemia mundial. É séria a situação, as crianças não estão obesas também. Isso aqui, nessa criança, isso aqui é já, dentro daquela fórmula, é a suscetibilidade. É a suscetibilidade. Ela toma, se ela ingerir 100 calorias, vira 200 para ela já, porque ela tem um chip aqui na cabecinha dela, um programa instalado. Esse programa instalado diz para ela guardar, ela reter calorias. E ela retém. Isso aí é a mesma coisa, né? É difícil de dar isso. A gente tem muitos anos. O que faz a obesidade? Os epidemias, que são colesterol, triglicéridos, apneia do sono, diabetes, infarto, olha como é que ela tem comorbidades aqui, olha, policistite, tudo isso da obesidade. Né? Agora, uma triste notícia para os irmãos portugueses, né? Porque a incidência de crianças, né, acima de 7 ou 11 anos, né? E aí incidência de excesso de glicose muito grave. As crianças portuguesas, assim, entre os 22 países, estão assim, só perto da Itália, São Marino, próximo, Portugal 32, Espanha 34, pouco mais, muito próximo. E cai dramaticamente de Portugal e Grécia para o Reino Unido, né? E aqui na França, onde se consome mais vinho, né? Então aqui nós temos aqui essa situação. E aí está, né? A situação é essa. Eu me dessa aqui, teste, olha aqui, né? Esse aqui é o neck thrust da doença. Né? Olha isso aqui. Aí a gordura que vai se acumulando no corpo, ela começa a comandar o organismo. Quando você passa de 20% da quantidade de gordura aceita normal, 20% a 30%, então você não tem mais domínio sobre aquela gordura, ela passa a ser um órgão independente. E faz você comer o que você não precisa, mas ela precisa. Aquele impulso de comer uma coisa, sabe, deliciosa e tal, irresistível, né, faz uma compulsão, é por isso mesmo. O sistema gorduroso, o sistema adiposo, ele faz hormônios especiais que vão importar e faz a pessoa comer o que ela realmente não deve comer. Né? Por isso que a gente faz compulsão. Então isso aqui é sério. E tem feito vocês crianças engordar, né? São sorvetes, refrigerantes, né? Esses sanduíches, isso aqui é um veneno terrível, essa coisa aqui deveria ser banida, né? Não tem nada integral, não tem nada, né? Então é pronto, a gordura aí está por aqui e fica aqui, não sai por aqui. Se saísse, ela estaria ótimo. Mas essa senhora, coitada, não conseguiria nem, se saísse, conseguisse, talvez, fazer a própria higiene, né? Não alcança as regiões necessárias. E desespero. Então, aqui está, esse é o órgão que é afetado pela obesidade. Por isso que a pessoa tem infarto. Aqui está outros fatores, né? Que é então, 250 milhões de obesos, né, no nível mundial, que é uma epidemia que eu me referi, né? Então, em 2025 está com 300 milhões. A população estadunidense acima de 32% tem obesidade. IMC é índice de massa corporal, né? Acima de 30, aquilo que você mostrou em Portugal. E o Martins em 2005, 14,4% da população é obesa. E 35% tem exagero. Isso aqui em 2005. Brasil hoje, 50% da população brasileira está acima do peso, mas só 30% do peso. Certamente, em 2005, a gente devia estar um pouco menor que Portugal, não tem esse dado aqui, não tem se integrar. Mas assim, 2013, 2005. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem aí esses 5 anos aí, esses 8 anos, talvez os dados hoje eu tenho atualizado, temos que ir em Portugal. Se Portugal
está ciente dos mais países que tem maior obesidade infanto-juvenil, né, da Europa. Agora, tem problema. Nós vivemos uma crise econômica, não vivemos? Pois é, olha que quanto Portugal gastou em 2002 com obesidade, quase 200 milhões de euros indiretamente com obesidade. E olha que até 2012, então gastou 2 milhões. Gente, isso não é brincadeira, né? A coisa tem que mudar, não é isso? É preciso de campanha de educação alimentar, campanha de educação, né, popular, mas também não adianta só trancar a boca, por exemplo, no Brasil, isso é péssimo. Você vai ter pessoas que entram em ansiedade, né? Ela perde muito quando ela reduz o etanol, que é o fechar a boca, né? Mas depois, ela engorda muito de novo e ela tem mais um pouco, né? Porque não houve o respeito aos fatores que nós vamos mostrar hoje, como fez aqui, principalmente o sangue ácido. O sangue tem que ser alcalino, porque o sangue alcalino você vai perdendo peso. Perde mesmo. E isso não é visto. Então são dados fundamentais, né, que a gente precisa realmente entender. A questão do genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? É a sua herança genética. E fenótipo que o ambiente determina. Então, é a alimentação, é a vida sedentária, né, é o excesso de guloseimas e coisas. Né? Aí vem a pergunta: será que o avanço da tecnologia vai conseguir evitar o desastre? O grande desastre da degeneração biológica da raça humana? Nós estamos em degeneração biológica. Não é verdade isso? Estamos engordando, as pessoas estão ficando obesas, as crianças estão obesas, né? Estão morrendo de infarto. Então não podemos chegar a uma raça inviável biologicamente. Mas aí você vai conseguir esse. Então hoje, independente da doença, não tem doença. Ah, tudo bem. Aí a pessoa, olha o que eu, no meu consultório, e outros meus colegas também, a gente consegue constatar com o texto. E certamente aqui na sala tem gente com 5, 6, 10 ou mais queixas dessas. Né? Então os carinhos fazendo assim, eu estou vendo. Então tá, olha, alteração do corpo. Desequilíbrio de alteração do corpo, muito comum. Só que não é ordem não, viu? Não é essa ordem de prioridade ou de incidência, não. Mais de humor e menos de imobilismo, não. Isso aqui, na verdade, são, assim, é aleatório, são algumas queixas. Depressão, muito comum. Pessoas, são graus variados de depressão. Agora, esse aqui é um dos campeões, cansaço constante. Eu posso, já vejo, já uma doença. Quem é que tem cansaço constante? Levanta a mão. Eu sei que tem mais gente que não está cansado, nem consegue mandar em casa. Então, mas assim, 10%. Né? E aqui são pessoas que se cuidam um pouco, né, que já têm certa noção. Por aí, realmente, a humanidade em geral, só que hoje, o desânimo e cansaço, tudo de memória. Então, a gente está o mal de Alzheimer, né, que é uma doença nova, que vai ter a degeneração dos neurônios. E aí, intoxicação, o neurônio mostra no neurônio, então a pessoa vai destruindo realmente. Por que isso? Porque tem fatores, o sangue extremamente ácido, né, vamos citar isso, metais pesados, uso de agrotóxicos nos alimentos, corantes, aromatizantes, antibióticos, hormônios nos alimentos, principalmente na carne. Tudo isso aí vai somando, né? No Brasil, a situação é gravíssima. O Brasil é o maior produtor mundial de carne. Né? Isso não tem para nós nenhum orgulho. Né? Primeiro que ela desmata, 80% da nossa mata atlântica e da Amazônia, o que resta para a Amazônia, o que foi tirado, foi para fazer pecuária. Então isso não é uma coisa agradável. Né? Mas assim, se usa muito hormônio lá no Brasil. Então se deve comer carne brasileira. Se você for colocar esse cara vem do Brasil, não quero muito obrigado, né? Porque lá se usa de tiodestrol, é o nome da coisa, que é um estrogênio, é um hormônio feminino. Esse é anabolizante, é dado à vaca para ela poder engordar, ganhar peso. Não aumenta a proteína, só aumenta a água entre as células musculares. Então não aumenta a capacidade nutricional da carne. No entanto, interfere nos nossos hormônios. Interfere provocando a formação de câncer ginecológico, né, câncer de útero, de mama,
e câncer de próstata dos homens. Bom, as mulheres não têm próstata. Não sei, né? Quando ele nasceu biológico, mas assim, então assim, né, essas questões assim são curiosas, né? Hoje, como a gente está exposto, né? Como tem doenças novas que a gente desconhece, né? Pessoas que nascem, às vezes, com 2 corações. Então, ele pode ter infarto um, né? O outro tem outro. Não, ao contrário, a situação é grave, tem edemas gravíssimos, nenhum dos dois funciona bem. E hoje, mas assim, é muito sério, é uma coisa absurda. E não só isso, como médico, no nosso consultório, não é muito isso. Então você imagina o médico que não tem noção da visão sistêmica. Então chega um paciente, né? Chega uma gentil senhora, né? Uma consultória e fala assim, doutora, eu tenho que cuidar de mim, mas assim, eu tenho uma relação de novo, eu tenho depressão, depois eu tenho uma memória muito ruim, e olha, eu tenho varizes, ó, eu sexualmente eu não preço para nada, dor de cabeça todos os dias, olha, minha coluna é horrível. Meu estômago dói demais, ó, meus músculos todos doem, na perna. Eu sou que tem pressão alta e, ó, sou diabético. Eu sou ali, ó. Eu vendo que eu sou gordinha, né? Porque eu não pinto, né? Olha, não consigo relaxar, tenho insônia e, olha, o intestino não funciona. O que o médico faz? O que ele faz, essa senhora? O que eu faço? Isso que deve tomar para fabricar. Normalmente, assim, quando a pessoa vai ao médico, o médico ele repassa o paciente para um especialista, você vai ao clínico geral. Então, se você tem um problema ginecológico, muito bem, no geral é ótimo, né? Ele chega e repassa. Então, você vai procurar aqui o ginecologista, vai procurar o urologista, ele só passa adiante o chamado abacaxi, como a gente fala no Brasil, né? Passa o abacaxi adiante. Agora, e nesse caso, o que vai passar para quem? Tem tudo ali, todos os casos, então, o que ele faz? Gente, a gente vive isso aqui, mas é comum. Meus colegas falam assim, até eu tenho um nome que nós usamos no Brasil que chama assim, quando a pessoa está, aqui usa a palavra esculhambada, então aqui, essa doença, essa situação aqui chama de poliesculhambose crônica. É uma nova doença, a poliesculhambose crônica. Isso vem não, então vou mostrar para vocês aqui, bem calma. Causa da doença moderna. Então vamos lá, é muito simples. A alimentação industrializada. Você começa a ver o que você come, o que as pessoas comem. Olha a geladeira, o que tem na geladeira. Quem tem a bênção de ter, por exemplo, uma horta aqui, galinhas e tal, né? Ovos sem antibiótico. Mas assim, a alimentação industrializada, nós vamos falar um pouquinho disso agora, e água. Por mais que pareça, isso aqui está um grande segredo da saúde e da doença também. Uma grande causa das doenças é o tema nosso, vida sedentária. Isso aqui não é bom. Vida sedentária é assim, mais ou menos 30 a 40% dos problemas que as pessoas têm hoje. Todas as pessoas, qual parte das pessoas doentes são sedentárias. Você não encontra atletas, você já viu jogadores de futebol, né? Esse pessoal que joga tênis, nadadores, são saudáveis demais, não são? Não é verdade? Alguém aqui pratica esporte? Alguém faz atividade física? Quem tem vida sedentária? Levanta a mão. Neste momento temos todos aqui. Gente, cuidado com isso. Você tenta fazer alguma coisa, caminhar bastante, um esporte, uma natação, hidroginástica, uma dança, estresse. Isso aqui tem que saber lidar com o estresse. Né? Hoje em dia é muito difícil você conseguir lidar com essa coisa. Eu cheguei de viagem. Quem é que ia saber que ia passar por esse estresse? Né? Aí você se estressa, a adrenalina sobe, aí por isso tem compensação com cortisol. Isso já dá radicalmente, isso já começa então, a afetar a saúde e fazer um envelhecimento pequeno de algum jeito. Né? Mas o que a gente faz? Bom, eu cheguei aqui, já tomei 4 caixas de medicina, né? Um pomegranate, que é a essência do romã, né? 2 cápsulas de vitamina C, né? Clorela, então eu já sei cuidar. Eu sei. Mas as pessoas não sabem. Né? Eu sei fazer. A minha esposa, o nosso processo está lá, está acabado, mas eu estou comendo bem com chinês, tem um pouquinho de alguma coisa.
Mas assim, por que não usar como exemplo? Né? Por exemplo, assim, a gente tem que saber se cuidar. Então você tem que combater esse radicalmente. Não deixa ele ficar perambulando no seu sangue. Aí, com o estresse, o sangue fica ácido, ou alcalinizando o sangue. Né? Com isso, com o pomegranate, que é a essência do romã, eu já joguei para cima. Aí, combati radicalmente e subi o pH. Meu pH do sangue agora é também bem mais alto do que eu cheguei. Né? Então, aí, assim desse jeito, você vai tendo esses segredos. Assim, mas o segredo principal que eu vou contar para vocês vai estar aqui, ó, na água. Poluição atmosférica, não dá como lá nós cruzamos a linha do Equador. Eu recebi radiação aqui de mais ou menos 10 radiografias diferentes. Radiação ultravioleta, você não escapa dela, do avião, não adianta nada. É porque jeito, né? Assim, a gente tem essa coisa da poluição, né? E outras coisas. Então, aqui, né, 85% das doenças modernas tem por causa da alimentação industrializada. 85%. Isso aí é a Organização Mundial de Saúde. Não sou eu que estou dizendo isso, não é o Paulo. A Organização Mundial de Saúde. E eles são respeitados, né? Isso nasceu de terrível, né? Então, aqui, olha, açúcar branco. Diabetes, hipoglicemia, cárie, osteoporose. Porque o açúcar branco acidifica o sangue e faz, então, cálcio, magnésio e outros minerais sair, que estão nos ossos, vai dando. Então, aí a pessoa tem osteoporose, vai no médico e está fixador de cálcio. Não tem nada a ver diretamente. Você tem que dar magnésio também, que é o magnésio é o cimento da parede. O cálcio é o tijolo, o magnésio é o cimento. Você não consegue fazer uma parede só com tijolo. Você tem que ter o cimento, o magnésio é o cimento. Mas o açúcar tira isso, tira a cárie, etc. Faz a placa bacteriana, né? E aí, enlatados, careta do sangue. Comida enlatada, ela tem 30 a menos de capacidade nutricional. Então, o milho de lata tem menos proteína, 40% menos proteína, menos vitamina, menos minerais. É melhor comer coisas frescas. Aditivos artificiais, corantes, aromatizantes, essas coisas. Câncer, leucemia, dislexia é dificuldade de aprendizado das crianças, muito comum. Tem crianças que são classificadas como hiperativas ou disléxicas, então na verdade é a comida, é a alimentação. Tirou o corante aromatizante, ela começa a melhorar a atenção na escola. Impressionante. Carne vermelha, em excesso. Mesmo outra não é tão problemática, não se vinha no Brasil. Né? Câncer, reumatismo, depressão, impotência. Fala, peraí, por que é impotência? Mas a carne não dá força que tal, né? A comida do machão, não. Ela tem hoje. Então, a adrenalina, quando o bicho está no meio, vira adrenocroma, adrenolutina, essas coisas baixam a capacidade, então, de produção de testosterona, pode produzir impotência, até disfunção erétil. Tá. Transgênicos, essa coisa de comida transgênica, né? Monsanto, aliás, o nome Monsanto é uma ironia, né? Monsanto, né? Alergias crônicas e mutações, porque ninguém sabe o que pode o alimento produzir. Em vez de as pessoas terem certeza, assim, que é inócuo, ou que não pode produzir, ou que pode produzir algum dano, para poder usar, não. Se criaram aí os estrangeiros, e as pessoas ficam com transgênicos à vontade. Se um dia mostrar isso algum problema, aí então tira do mercado. Na verdade, não tem como. Eles estão fazendo, então, reserva de mercado de semente. Daqui a pouco você vai ter que comprar semente da Monsanto. Né? Já está assim, milho transgênico, soja transgênica, né? Até arroz transgênico, 60% do arroz brasileiro é transgênico. Toda a soja nossa, 98% da nossa soja é transgênica. Milho, não tem mais milho comum, tudo transgênico. Agora, isso produz que não pode produzir. Então, alergias crônicas. Aí, presuntos, frios, essas coisas de salame, né? Coisas embutidas, né? Aqui tem vários outros nomes, câncer, mioma, cisto, hambúrguer, colite, pela putrefação intestinal irrita a mucosa, aquela carne estranha, né, dos hambúrgueres, né? Anemia, porque a carne, ela cozida, ela perde ferro, perde vitamina B12, perde tudo, né? Porque ela tem rolado essa gordura sela a proteína. Então, não se então, vai ver o que pareça, né? Carência nutricional. Farinha branca. Farinha branca não tem fibra. Né? Não tem aquela fibra que atinge os intestinos e tal, do arroz integral, do pão integral, do cerveja integral. Carência nutricional. Muco, carboidrato, porque não tem a fibra, junto ao muco do intestino. Né? Aí a alergia ao glúten. A alergia ao glúten, é claro, tem uma coisa meio estrutural, mas ela pode ser artificial. Quando a pessoa exagera a farinha branca.
Aí tem o quê? A suscetibilidade. Tem gente que pode comer toneladas de trigo, não tem nada. Mas tem gente, alguns suscetíveis, aí vão ter todo. E o sal refinado. Não é mais o sal marinho, né? Aquele sal integral, contido em 3 elementos. Pressão alta, doença de tireoide, Hashimoto, Alzheimer, inchaços e TPM, que é a tensão pré-menstrual. Aqui, Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, né? Nível de relação entre consumo de carne e incidência de doenças cardíacas e transintestinal. Nós falamos de câncer e falamos o que é doença cardíaca. Olha aí, a carne de vermelho em relação à mulher. Porque você come carne demais. Você precisa de 1 grama de proteína por quilo de peso por dia. Se você come talvez 3, 4 bifes, né? Então, num dia, você vai excedendo em 100 vezes, pelo menos 10, 15 vezes aí. E esse excedente é que é o problema. Ele começa então, a acumular, que forma os aminoácidos. Os aminoácidos tem que ter uma celularidade para ele poder ser. Não é assim metabolizado, se não for feito proteína com ele. E aí faz tecido, né? Aí pronto, a coisa começa a complicar. E intestino, por causa da putrefação intestinal. Não assimilou, vai para o intestino resíduo e aí começa a fazer aquela putrefação intestinal e está no colo, pronto. Agora, refrigerante, né? Isso aqui que deve entender. Refrigerante é uma coisa assim. Refrigerante, você tem outro nome de refrigerante aqui? Tem que terminar, porque às vezes a pessoa confunde, né? Porque em certas regiões, né? Por exemplo, na língua espanhola, refrigerante é também alguma coisa tipo água mineral, alguma coisa assim, não tem essa noção não, né? Tudo bem. Refrigerante é essa coisa doce, cheia de bolha, né? A acidez pH 2,5. Você tem ideia? A água, ou líquido sem gel, tem que ter um pH acima de 7 para ser saudável. Ele tem 2,5. Por isso que as crianças estão obesas. Por isso que as pessoas que estão havendo uma quantidade grande aí de doenças novas. Porque o sangue está ácido e não pode ficar ácido. O pH sanguíneo ideal é 7,4. Quando você tem 7,1, 6,9, é uma situação perigosíssima, só que não percebe. Claro que se ela vai descender, se ela entrar numa coisa chamada acidose metabólica, quando vai mais baixo que isso, mas ela vai para UTI. Mata. Acidose mata. Só que tem uma acidose relativa, né, e crônica, que a pessoa não percebe. Mas produz o quê? Todas as doenças que vocês conhecem. O sangue não é para ficar ácido, o sangue tem que ficar alcalino. Alcalino não, 7,4. A água que a gente ingere tem que ser alcalina. Aí tem mais, ele tem o açúcar, que a gente já falou, o açúcar desmineralizante, etc. Né? Doença H1N1, aquela lesão do esforço repetitivo. Eu digo que as pessoas que hoje têm esse LER, né? Lesão do esforço, aqui também se fala LER, né? Lesão do esforço repetitivo, aquela doença tipo lesão do couro do carro, pois é. As pessoas antes sempre tiveram atividades assim, tocavam piano, hoje não, está todo mundo tendo problema, né? Que digita no computador e está tendo LER, né? Porque o sangue está ácido. Se tivesse alcalino, não tinha. Tem pessoas que não tinham antes sangue alcalino, sangue ácido desse jeito. E hoje se torna você sabe que uma família, por exemplo, isso é dado no Brasil, uma família chega de 5 pessoas, chega a consumir 20 litros de refrigerante por mês. 20 litros essa família ingere. Né? Coca-Cola, Fanta, né? Essas coisas assim, né? Esse refrigerante. E aí, por ano, né? Aí, são quase 200 e poucos litros de refrigerante passando pelo organismo, pelos rins, pelo coraçãozinho, pelo cérebro dessas crianças, de forma insidiosa, né? Lenta, silenciosa, né? Então, isso é péssimo, né? Eu até faço um apelo aos seus presentes. Se vocês quiserem ter mais saúde, se vocês quiserem assim, realmente, até ajudar as pessoas a terem mais saúde, assim, façam um compromisso hoje comigo, né? Quando sair por essa porta, isso nunca mais vai entrar no organismo de você, nem na casa de você, nem no organismo, não deixa. É uma besteira. Ele não tem nada, olha aqui, ó. Ação antinutriente. Me diga uma coisa, qual é a vitamina que a Coca-Cola tem? Que a Fanta tem? Não tem nutrientes aqui. Não tem uma vitamina mineral. E ao contrário, é desmineralizante. Ele também tira minerais, porque é ácido, né? Tem açúcar, ele tem o pH, e esse pH é dado pelo ácido fosfórico, que é o mais comumente usado, e aí ele vai roubar cálcio e magnésio dos ossos. Antes do bebê, faz desbiose intestinal fermentativa. O que é isso?
ele vai fermentar demais no intestino, ele vai desbiose, ou seja, destrói a flora bacteriana intestinal favorável, nossa boa flora. Ele age como fosse um antibiótico. Porque a flora bacteriana, a flora intestinal, está sempre muito bem. Se ela não estiver bem, você está em desbiose, está destruindo todas as doenças que tem. Acidificou o meio, pronto. Aí as bactérias ruins começam então a proliferar. Vírus, olha, vírus e câncer. Células cancerígenas adoram bioácidos. Câncer só cresce em bioácido. Então, portanto, é o caminho do meio. Não vai crescer mais, pode até ficar parado, se o meio ficar sempre ao caminho. Né? E aí também, a saúde intestinal é importante. E essa mídia persuasiva e mentirosa, os governos submissos aí, a essas propagandas. Aí saiu o refrigerante novo, os ficam doidos para tomar aquilo. Né? E aí isso é muito sério. Agora vem, não sou eu quem está falando isso, né? É a Associação Médica Americana. Olha a relação que existe entre a comida e o remédio que as pessoas tomam. Então, se a gente reduzir isso, veja, não precisa acabar com refrigerante, com excesso de carne, com gordura saturada, com essas coisas, esse lixo todo, não. Só reduz pela metade. Só metade. Olha, metade. Açúcar branco, sal refinado, teria uma redução no consumo mundial de remédio de 19% a quase 20%. Mundial. Tem quase 50% nos próximos 10 anos. Se o mercado de drogas, de remédio, ele fatura 600 bilhões de euros, 600 bilhões de euros a taxa, a cifra atual. 600 bilhões de euros. Reduzido em 50%, né, para 300 bilhões de euros, quebrava todo o laboratório. Grande parte deles. Eles não estavam fazendo monopólio e tal, aí você vê. E nós não queremos mais saúde. Né? Então, veja, até nessa coisa do uso de medicamentos obrigado. O uso de medicamentos, na verdade, é assim, a ação do médico. Mas o médico não tem essa visão do metabolismo, essa visão de como pode corrigir, sobre de dieta, de recursos, como até a água, que é realmente, como vou falar daqui a pouco. Né? O médico, ele passa a fazer na verdade, é um desfavor que eles fazem para a humanidade, né? Porque se você só acrescenta mais um fator acidificante, que é um medicamento. Dentro daquele organismo, já está afetado por uma alimentação ácida, né? Por uma vida sedentária, etc. E tal, ele ainda precisa de antibiótico, corticoide, mais coisas, que é ácido, acidifica mais ainda. Eu até me lembro, né, em 1984, teve uma grande greve dos médicos de Los Angeles. Né? Eu morava próximo ali em São Francisco. E ali, é curioso que eu vi a estatística, né? Assim, 25% a menos de incidência de doenças crônicas e de morte. Né? Assim, quando os médicos estão em greve. Durante a greve. Mesmo voltaram para a greve, continuou a estatística voltou. Né? As pessoas morrerem, intoxicação, remédio errado, erro médico, interação medicamentosa. Nos Estados Unidos morrem 170 mil pessoas, vou mostrar isso aqui, 170 mil pessoas, 180 mil pessoas por interação medicamentosa. Sabe o que é isso? Interação medicamentosa é assim. Você tem um problema no coração, tem um problema nos rins, tem um problema no estômago e tem um problema cerebral ou um cardiovascular. Então você vai ao gastro, você vai ao neuro, você vai ao ortopedista, você vai então ao hematologista e cada um vai dar um remédio, certo? Cada um vai dar um remédio. Esse remédio, o cardiotônico, o diurético, o corticoide, o hormônio, isso se junta no teu organismo e faz interação medicamentosa. Vira uma quarta, quinta, sexta droga. Que eles não sabem, é imprevisível, não dá para você saber que droga vai acontecer. Você usa um antibiótico, com cardiotônico, com diurético, com antiácido, com antialérgico, com antitérmico, isso você sabe que é anti, né? Anti. Pró, são nós. Nada, é tudo anti, né? Então, aí dá, interação medicamentosa. Eu só não quero assim, essa coisa, né? Morrem 250 mil pessoas, mal conduzido, defeitos colaterais. Por isso que, quando os médicos entraram em greve lá em Los Angeles, então a população ficou mais saudável. Então, muito dela. Combater. Se essas coisinhas
uma humanidade saudável, certo? Não temos. Nunca tivemos uma humanidade tão doente em todo o tempo. A maior tecnologia jamais desenvolvida e nunca tivemos outros tão doentes. Ah, mas hoje as pessoas morrem, vivem mais, certo? Concordo. Vivem mais arrastando câncer, arrastando úlcera, arrastando doenças, porque a tecnologia ela consegue segurar, então se vai na causa, que é metabólica, e aí com isso as pessoas caem nessa. Eu não quero dar a impressão para vocês que eu não prescrevo drogas ou medicamento. Prescrevo. Tem momento certo. Tem momento que precisa. Não vai só se matar muito. Eu já prescrevi antidepressivo. Você, poxa, conhecido aí, você é um médico naturista e tal. Claro, a pessoa chegando no meu consultório de crise, de surto, né? Passando mal, apavorada, com medo. Prescrevo remédio para pressão, prescrevo sim. Eu estou fazendo um trabalho de redução lenta e progressiva do medicamento, alcalinizando o sangue, mudando a dieta, determinando uma vida mais ativa, etc. E eu vou trabalhando a saúde da pessoa. Né? Mas aí o que eu faço? Eu prescrevo antibiótico vai reduzindo as doses devagarinho. Eu não posso chegar assim uma pessoa que tem pressão 240, 250 por 180, né? Não, para com isso, porque tem indústria farmacêutica e sangue alcalino, aí tira a pessoa, aí eu tenho que ficar ponderando. Aí, não se faz. Na verdade, assim, tem momentos que o medicamento é útil, mas ele é útil bem dimensionado. O nosso papel como médico agora no novo paradigma, né, nós vivemos no novo paradigma, é resgatar a saúde da pessoa e não contribuir para essa situação, né, de degeneração, essa falta de conhecimento, né, falta de discernimento, né, da medicina, né, a distinção da célula, por exemplo, cancerígena, né, ou da célula inflamatória, cicatrização. Mas quando está demais, principalmente a vida sedentária e o estresse ajudam nisso, né, e o sangue ácido, envelhecimento, mutação de DNA, destruição de membranas e doenças. Né? Aqui estão os principais chamados radicais livres, é o superóxido, né? Hidróxido peroxidil, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Nosso sangue forma água oxigenada também. Não é bem um radical livre, peróxido, mas ele gera e o radical hidroxila, esse OH+. Então é assim, ó. A gente tem assim, nosso relógio, assim, a acidez, a alcalinidade, depende de antioxidante e oxidante. O oxidante é que gera radical livre, e antioxidante combate. Sabe o que é antioxidante? Frutas, legumes, raízes, tubérculos, né? Frutinhas coloridas, essas coisas naturais, né? Por exemplo, blueberry, uva, vinho, né? Por isso que nós somos adeptos do vinho, que não uso, mas remédio lá que tem farmácia do dia todo. Já tem o resveratrol e hoje o médico ortomolecular prescreve. Né? E no Brasil nós fizemos uma experiência interessantíssima. Nós fizemos a liofilização do vinho. Pegamos um vinho orgânico, de boa qualidade. Então, de 5 litros, ainda fomos. Tira-se a água, né? Você vai desidratando ele vai sendo. Não é pelo calor, não. Você tem a máquina que faz. Aí você fica um pozinho no final. Fica um pó. Certo? Eu tirei a água do vinho, aquela cor toda, ele fica uma coisa rubra, fantástica, assim, uma coisa dessa cor assim, mais ou menos. É um vermelho brilhante, assim, muito bonito. E aí, isso aí a gente já vai, já está sendo feita uma prospecção para colocar em cápsula, vinho em cápsula. Lá não tem o álcool, aí eu não sou adepto disso aí, um pouquinho de álcool, porque o álcool é bem digestivo, né? Embora seja oxidante, álcool é oxidante. Já os outros componentes do vinho, as antocianinas, o resveratrol, né, ele é antioxidante. Então, por isso que eu sou adepto do vinho, porque eu tenho equilíbrio na minha oxidante, sempre tem um peixe, né, estresse oxidativo, que é a formação de radical livre, né? E redutivo é quando você ganha elétrons, você elimina radical livre. Oxidativo, quando você forma radical livre. Aqui está. Esse é o grande mistério. Eles entram aqui, fazem dano no DNA, toda aquela tristeza, né? Chega na membrana lipídica e quebra a membrana aqui, né? E faz, aí começa a entrar o quê?
vírus, bactérias, fungos, aí a célula morre também. Quando o excesso acontece, aí esse ambiente fica o quê? Esse ambiente fica ácido. Esse ambiente fica alcalino também. Ele é ambiente alcalino, fica ácido, pronto. As células tumorais, elas acontecem, toda a célula tumoral é muito ácida por dentro. Por que ela é ácida? Porque ele identificou, claro que não, é nenhum fenômeno de geração espontânea, né, de formação espontânea. É porque esse ambiente aqui está cheio de radical livre e alimentação muito acidificante, e aí a coisa vai acontecer. Aí dano, você rompe aqui essas estruturas, né? Ou então você desgoverna isso. Ele, quando vai fazer uma duplicação do DNA, né, ele faz a duplicação errada. Aqui, então, os chamados aminoácidos básicos aqui, ele começa a alterar. Então, passa vermelho para cá, aí quando nasce o neném, ele nasce cego. Ou então, nasce com o neurônio, o defeito na válvula cardíaca, ou aí vai o Então, nós temos aqui, ó. O antioxidante é assim, seria, então, qualquer tipo de pigmento, sucos, coisas coloridas, né? Essas coisas naturais, amora, cereja, uva, né? Também arroz integral, coisas integrais são antioxidantes, o que mais, né? A gente tem aí água, a água que nós vamos mostrar aqui, a água tratada magneticamente, é altamente antioxidante, né? Semente de linhaça, né? Semente de chia, exatamente. São todos, ômega 3 também, os peixes, né? Sim. Nós temos uma quantidade muito grande hoje de antioxidantes e tem que ser usado, pessoal. A gente tem que usar porque forma radical livre uma pequena dissabor. Você vai a um banco e alguém dá um desquito, sumiu o dinheiro da sua conta, você fica nervoso, ali você forma um radical livre. Se você tiver uma alimentação equilibrada e beber uma água alcalina, etc. e tal, você ainda tem mais defesa. Mas se não, aquilo lá faz um dano muito grande. Então você envelheceu uma situação de trânsito, algo assim, que depende, claro, de cada pessoa, né? De estresse de cada pessoa, né? De enfrentamento do estresse. Mas, geralmente, assim, você pega alguns minutos de vida, às vezes numa discussão, né? Você fica muito irritado por alguma coisa e tal, e perde assim 5, 6, 10 minutos. Entendeu? Quer dizer, reduziu o tempo de vida ali. E aí você vai trabalhar, vai mexer nas reservas energéticas do seu corpo. Agora, é simples essa coisa do radical livre. Olha, isso aqui. Cereais integrais, frutas e leguminosas, produção orgânica, o mesmo elaborado possível, tem cor, sabor, frescura e vitalidade. Possui nutrientes necessários. É tranquilo. É só você se pautar por isso aqui. Né? Tem isso aqui, você não vai ter, então, não vai ter o envelhecimento precoce, você vai ter pelo menos 85% de chance de você ter mais saúde. Né? E aqueles alimentos funcionais. Esse conceito de alimento funcional, o que é um alimento funcional? É um alimento que tem alguma substância capaz de promover saúde. Por exemplo, a gente vê. Então, está aqui. A FDA é dos Estados Unidos, né? E a Anvisa é do Brasil. Né? Aqui, como chama o órgão fiscalizador da saúde? Como chama? Aqui, eu sabia que você escrevia isso. De qualquer forma, o conceito de alimento funcional, ele está assim, em todas as instituições hoje de saúde do mundo. Então, no Brasil, junto com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele tem esse conceito, sabe que as aulas marinhas que tem iodo, eu vou falar isso rapidinho, entendeu? Água marinha e iodo, água marinha e iodo, referatório, serendina, um monte de mais 20 de soja, tem os fitoestrógenos, né? E a quercetina. Irmão, ácido cítrico. Os cítricos em geral são as frutas cítricas, né? Laranja, etc. Abacaxi, tem bromelina, que é um grande medicina. Mamão, papaina, né? Que é o hidratador dos lábios. Manga, quercetina, que é a cor amarela da manga. Tem o quinol também, que é um alto, maior antioxidante conhecido. Açaí vocês conhecem, né? Não é escuro. É escuro. É uma frutinha muito brasileira. Essa frutinha ela é assim, mancha roxa.
coisa assim, impressionante, em menos que isso, altamente antioxidante, muito usado para atletas. Arroz integral que tem o alumina, banana, riquíssimo em vitamina do complexo B, né? E amido resistente que protege o intestino. Miso vocês conhecem, né? Miso é um fermentado de soja, não precisa fazer misoshiro, aquela comida japonesa, aquela sopa. Ela tem maçã, tem pectina, maçã é bom para o coração. Inclusive, maçã parece o coração. Tomate, rico em licopeno, que protege a próstata, protege as artérias. Chaveiro, rico em polifenóis, né? Polifenóis são protetores altos antioxidantes, muito fortes, muito potentes. Melão, o melão, ele tem fitoestrógeno também, tem licopeno também, embora não seja verdinho. Gengibre, 24 gengiberáceas capazes de proteger todas as estruturas do nosso corpo, hepáticas e renais, principalmente, ação sobre o cérebro, ação digestiva, ação de proteção da mucosa gástrica. É interessante uma coisa, eu fico vendo assim, um médico, né? Você vê assim, né? Um médico, Deus, essa aqui é tudo para ti, né? Nossa, Deus. Nós seria, então, nós já citamos alguns aqui, mas seria castanhas, né? Essas castanhas portuguesas não são oleaginosas, são pilastras, né? Castanhas portuguesas. Mas a castanha brasileira, chamada castanha do Pará, caju, né? Nozes, bananas, são ricas em óleos insaturados, como insaturado. Pimenta. A pimenta, ela é rica, ela tem capsaicina, a pimenta que é americana, e a oriental, ela tem terina, né, que são vários, a capsaicina da pimenta é vasodilatadora, é estimulante, ela tem uma ação afrodisíaca também, aumenta a serotonina, que é o humor, tem tudo de bom, né? Não, a pimenta não. A capsaicina tem 3 ou 4 vezes mais poder de vasodilatador e antioxidante do que qualquer outro conhecido. Aquele pigmento amarelo, né? No final a gente pega as perguntinhas que vai se responder também. O urucum vocês conhecem? Você já viu um vídeo brasileiro que fica vermelho, todo pintado de vermelho, então? É uma frutinha que se pega no mato, ela fica bem vermelho mesmo. Ela, na verdade, é rica em bixina, considerado o maior antioxidante jamais visto, bixina. E é protetor quando você bebe ou você ingere. Ele é protetor, é o único produto natural conhecido, junto com o beta-caroteno, mas ele é mais forte, que faz proteção oral contra o VA ou UVB, contra o ultravioleta. Por isso que o índio passa na pele. Você vê como é que os serviços têm assim eles têm, a gente passa por cabeça. O mel, que é rico em enzima, o vinho, que é E essa aqui é a molécula da água, pessoal. Então vocês vão entender uma coisa interessante. Ela tem 2 moléculas de hidrogênio, né, H2O, e uma molécula de oxigênio. Isso cria uma situação polar. É a única molécula, acho que está muito alto. É a única molécula, é uma das únicas moléculas que tem essa polaridade. A água, né, na forma líquida, na forma sólida, gasória, ela apresenta a sua molécula com essa polaridade. Né? Então, as 2 partes de hidrogênio fazem o lado positivo, né? E o do oxigênio, que é bem maior que o dos hidrogênios, o negativo. O que torna a molécula, então, como se fosse um ímã. Né? Tem o Polo Norte e o Polo Sul. Mas todos os corpos que existem, eles têm também sua polaridade. Né? Você pega a tabela periódica, você vai ver que todos os elementos têm uma polaridade também. A água, ela chama-se um dipolo, ou seja, ela tem assim, um equilíbrio entre o lado positivo e negativo, com certa tendência, uma tendência ao lado do oxigênio. Tem que entender melhor isso aqui. Aqui a gente tem as moléculas da água distribuídas de forma aleatória. Então, aqui é o hidrogênio, o azulzinho, o oxigênio, ok? Então você vai ver que a molécula, por isso que eu disse que a água parada ela não é uma coisa boa, porque você tem que formar conglomerados. Então aqui, ó,
Esse hidrogênio, ele junta com aqui é positivo, aqui é negativo. Cargas iguais, elas se repelem, cargas contrárias se atraem. Então aqui ela não fica atraindo o outro. Na verdade, assim, a água em movimento, isso aí está sempre mais agitado, né? Você tem quebra dessas pontes de hidrogênio aqui. Então aqui ela está gelada, a água quando ela fica assim, a água líquida e a água no estado gasoso, as moléculas soltas, né? Então, por que a água tende a formar macromoléculas, né? A gente já vê mais em detalhe do que se trata. É porque ela tende a se juntar mesmo. Por isso que a água é unida. A água tem uma tensão superficial. Você olha aqui, ela é abaulada, ela não é retinha, né? Por isso que você colocar água no copo, você vai chegando até a beira, aí tem uma hora que ela está bem, você está acima do borde, né? Aí chama de a gota d'água, você joga, mas aí ela transborda, porque ela estava alta já. Por causa disso, aí ela tem a tendência a juntar. Então, esse é o fenômeno, né? E aqui a gente tem o chamado macromolécula, a água parada. A água em movimento faz muito pouco isso aqui. E a água parada no filtro, a água parada de volta, ela tem tendência ao longo dos dias, né? Isso não acontece de uma hora para outra, mas ao longo das horas, também dos dias, a água vai fazendo o quê? Molécula aqui junta com essa, aqui ela é normal. A juntou aqui assim, está parada, não tem movimento, então ela não tende a juntar, né? Fazer isso aqui, são macromoléculas, isso aqui fica grudado. Isso aqui é um cluster, ou macromolécula ou supermacromolécula, supercluster. Então, qual é o problema disso? O problema é que a gente tolera bem, o organismo ele flui bem com isso aqui, ó, quando ela está solta, mas assim tem dificuldade entre ela membrana, então ela fica lenta. As coisas vão identificando dentro da gente. Né? Por isso que não é bom tomar uma água morta, uma água parada, uma água que fica na caixa d'água. Né? Então, assim, aí começa a juntar isso aqui, tá vendo? Começa a juntar enxofre, gás carbônico, sujeira daqui. Esse aqui é um cluster partido agregado. O cluster, a molécula H2O, e esses amarelinhos aqui são cloro, impureza. Tá? Aí você tem aqui essas coisas, vão juntando aqui, porque se a água está solta, ela não retém, sabe? É como você pegar, por exemplo, uma esponja, né? A água fica presa da esponja, não fica? Porque a esponja é porosa. Então, o cluster, ele retém também resíduos, né? Sujeiras, metais pesados, coisas que não prestam, intoxicando a gente. Então, toxinas que a gente pode, assim, que a gente absorve na alimentação, que deveríamos estar exteriorizando, eliminando pelos rins ou pela pele, fica preso nas macromoléculas. Aqui a gente tem a foto, um microscópio eletrônico, de um mega cluster de água. Isso é uma coisa descomunal, porosa. Né? Então, como é que a água intoxica? Nós falamos, né? Ela forma essas macromoléculas, né? E vai clausurando esse resíduo. Né? Aí a gente tem aqui um fenômeno, né? A água tratada. Aqui é uma água normal. Aqui nessa casa a água foi exposta ao campo magnético. E aí quebrou os clusters. Aqui não. A água não tratada magneticamente. Aqui os clusters. E aqui, ó, vocês têm o poro da membrana celular. A membrana celular é importante, porque ela, na verdade, você vê uma célula, ela parece que é fechadinha, toda fechada. Não, ela é porosa. Ela tem os poros dela. Por isso ela se poroso é o que tem poro, né? Não tem o poro da célula. Então a água, ela entra dentro da célula e sai da célula. Então ela entra para trazer oxigênio, né? Aqui ela entra para liberar oxigênio e tal. E aí aqui ela traz o gás carbônico para fora. Ela entra e sai, entra e sai. Agora, olha a macromolécula aqui. O cluster fica rodando em volta aqui da célula e entra um pouquinho. Entra cluster, mas assim, entra junto com as toxinas, tá vendo? Vai intoxicando o meio celular, vai ficando ácido, isso vai ficando ruim, isso pode dar a célula morre. Ou então é envelhecimento rápido, né? A célula vai passando por uma situação ruim aqui, de sofrimento mesmo. Imagina você com sede, não é ruim? A célula ficou mais sede ainda. Só que aí ingere uma água, aí você está com sede. Aí dá sede, a pessoa que tem sede. Aí bebe água, uma água qualquer, cheia de cluster, a pessoa melhora a sede na hora que ela toma água. Mas daqui a pouco
sede de novo, é verdade? Então, uma água ruim, experimenta aí. Você bebe uma água boa, saborosa, que te agrada, nossa, ela parece que preenche, né? Agora, bebe uma água ruim, daí você está com sede de novo. Bebe pelo de sal. Então, por quê? Essa água, ela é cheia de cluster, é uma água que desidrata, ela não hidrata. Quer dizer, é um paradoxo isso, você bebe água e você se desidrata. Por causa disso, ela fez uma academia, fez ginástica, correu, esporte, suou bastante, está com sede. Vai lá e se você coloca lá dentro do seu organismo uma água assim, cheia de cluster, está fazendo dano. Porque você perdeu água, o corpo perde água e você coloca isso aqui, uma água desidratante. Né? E aqui os tipos de cluster. O cluster se organiza, né? Não é só também aleatório, vai formando, assim, conglomerados enormes. Né? Na natureza, a natureza tende a desfazer os clusters, é verdade. Está vendo aí a evaporação? Evaporou, então libera o cluster. Mas você não tem uma caixa d'água, uma caixa de casa, você não tem evaporação, né? Não tem ação do sol. Só o calor que evapora. O sol também, pela radiação infravermelha, a ação, por isso na natureza desfaz os clusters. Então, se for tem um lago, a água do lago vai ter, obviamente, muito mais clusters do que aquela da cachoeira, certo? É verdade. Aí, mas o sol, a luz do sol, quebra os clusters. Então, foi uma exposição. E a Terra, através do campo magnético. Então, o magnetismo da Terra é bem fraco, mas ele é capaz de reduzir clusters também. Então, a água, mas a água que está na caixa d'água, não, ele tem uma para a Terra. É no lago, num poço de água, alguma coisa assim. E artificialmente, o que nós podemos fazer sobre os clusters, então, pela transformação da água pelo vapor, ferver a água, mas aí é uma coisa bem sem sentido, né? Ferver a água, fica uma água destilada, né? Você vai pegar o vapor, mas fica sem os minerais dela. Né? Mas tira os clusters. Né? Agora, o outro meio é por exposição do campo magnético suficientemente forte, que é o nosso termo. A água tratada magneticamente enriquecida em minerais orgânicos. Né? E a empresa Timol, ela oferece, eu na verdade sou contratado pelo Timol para falar para vocês dessa parte científica. Né? Mas é uma empresa única, né? Que a gente tem, assim, que tem um produto capaz de realmente fazer o tratamento magnético da água. E agora é importante, inclusive, você já viu essa na nossa videoconferência, quando eu insisto em falar que a água não fica magnética. Ah, isso não é magnetizada, não tem nada de água magnetizada, não existe. A água é diamagnética, ou seja, não fica magnetizada. É como plástico, você não vai dizer um plástico para magnetizar. No entanto, se você pegar um plástico, né, passar o plástico na pele, chegar ou não no tecido, e chegar próximo a um pedacinho de papel, que é o que a gente aprende na escola, né, atrai. Ah, mas quer dizer, ele não fica magnético, ele é eletrizado, né? Ele está estático. A água tem essa propriedade também, só que intrínseca. Então, o que acontece? Não magnetiza, ela não fica igual um ímã. Se ela aproxima um ímã aqui, uma bússola, que vai mudar a agulha. A água é tratada magneticamente. Tratada. Então, chama-se tratamento magnético da água. É importante esse tipo de conceito. Né? Você, quando expõe a água, por exemplo, a uma corrente elétrica suficientemente forte, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui, tá? Você tem uma corrente elétrica, o polo positivo, por exemplo, como é que é uma corrente elétrica? Pega a água, essa água coloca dois eletrodos aqui, tá? Uma pilha. Coloca dois eletrodos aqui, então um é positivo e outro é negativo, certo? Então, eu vou colocar uma corrente elétrica dentro da água. Olha, a água tem lado positivo e lado negativo. Obviamente, se eu coloco aqui um polo positivo e um polo negativo, o polo positivo do artefato que eu coloquei vai atrair o quê? A parte do oxigênio. E o lado negativo vai atrair o lado do hidrogênio. Então, aí vai um mexendo na molécula. Assim, desse jeito que eu coloquei. Ó. O polo positivo vai atrair o negativo, os polos negativos vai atrair o positivo. Então fica tudo assim, ó, tudo lado amarelinho, tudo para baixo. Isso quando tem corrente elétrica. Você pode conseguir a mesma coisa quando você expõe o campo magnético. Então, coloca um ímã dentro da água, ou você cria um campo magnético em volta dele, né? Vai orientar depois de 20 minutos, mais ou menos, no máximo meia hora,
geralmente sabe, está todo, aí vai ter que ser um campo magnético o suficiente para isso. Existem muitos artefatos com ímãs para água, para ir, mas eles são muito fracos. Esse, por exemplo, o silosimol, esse produto eu geralmente não falo do produto, né, mas é importante colocar, ele tem 3.800 galos. Quando galos é uma medida de ímã, né? Então você vê, a Terra tem 0,0 galos, né? Você pega, tem uns ímãzinhos pequenininhos, assim, não tem nem 100, 200 galos, que você fala que magnetiza a água, tá? Não faz nada disso, não muda nada. Né? E quando você expõe ao campo magnético, aquele cluster, onde as moléculas todas juntinhas assim, quebra e fica assim. Olha isso lá, tá vendo? Aqui tem um campo e ela vem tudo assim. Ok? Então, o que acontece isso? Libera todas aquelas sujeiras, né, que o cluster ele já estava guardando, tá vendo? Ele desintoxica, diz que a água tratada magneticamente é uma água desintoxicante. E ela também não vai conseguir. É igual você lavar aqui, se estiver sujo aqui, bastante sujo, você tentar lavar com uma água suja também, você não consegue ver resultado. Tira um pouco, mas fica sujo. Agora, uma água limpinha, né, uma água limpinha, você. É mais fácil, a água não carrega mais. Aqui é a mesma coisa, quando você bebe uma água tratada de forma magneticamente, o que você tem é assim que ela não só ela libera o que estava no cluster preso, como ela também pega outras coisas e joga para fora. A água é de forma mais diurética, ela hidrata de fato, ela entra na célula e tira a sujeira da célula também. Porque esse, pessoal, é o foco principal da água tratada magneticamente. Para vocês entenderem. Então, de uma vez, como é que isso funciona? É assim que a coisa é. Científico. Isso é científico. Eu não tenho referência científica. Estou lançando pela Timol, agora o Guia Científico do Timol, que mostra exatamente assim, quais são as provas científicas que eu tenho. Onde é que eu vou fazer um cientista que viram isso, né? Você tem inclusive aqui, ó. Existe sim o Seguridade de Saúde, esse link aqui, né? Você pode digitar assim no Google, ou qualquer outro indicador, né? Você coloca lá índices médicos e coloca a Organização Mundial de Saúde. Você pode colocar em inglês também, World Health Organization, WHO, né? E aí você entra no índice médico. Ele tem hoje quase 100 registros de experiências com animais, plantas, né, e seres humanos, somente seres humanos, assim, de doenças que foram curadas através da água tratada magneticamente. Registrou de experiência, pode ver lá. Então pega esse link aqui, ó. Pesquisas.bv Saúde, BV Saúde, Saúde, OG, GHL, INCA. Mas é melhor colocar em Wikipedia, você vai direto. Aí você pega lá e aí você coloca lá. Ou então, quer fazer assim, uma coisa direta, uma pesquisa direta, coloca assim, magnetized water. Tá? Coloca lá no qualquer buscador. Aí você vai ver, tem mais de 70 mil referências. 70 mil referências. Então, não é uma coisa que já dá ontem, tá? Não é qualquer invenção aí de receita, é uma coisa antiga. Né? Isso começou na Rússia, quando eles tinham problemas assim, os oleodutos, que tinha muita frustração dentro dos campos. Quando uma região que tinha muita magnetita, que passava os canos assim, aqueles canos na região da magnetita não tinha explicação, só tinha fora dali. Aí o cientista viu que realmente tinha algum sentido, o que é isso? Aí viram que era. Aí começaram a fazer cintas, né, com ímãs, e aí essas cintas não deixavam então ajustar. Às vezes isso acontece um pouco em relação ao cálculo renal, cálculo biliar. Não deixa juntar. Por isso que é bom usar água tratada magneticamente para cálculo renal, para ter pedra nos rins, né? E pedras inadmissíveis, porque também tem esse aqui. Enfim, aqui é para mostrar que isso aí é científico, né? Então, o que acontece quando você expõe água no campo magnético? Elevação do pH. O que nós falamos no primeiro caso? A maior parte das doenças, né, é provocada por quê? Pela questão gástrica, né? Então, reduz a tensão superficial, como eu falei ali, a água fica mais fluídica, ela flui melhor. Ação no potencial de oxirredução. Então, a água,
Lembra que eu falei radical livre? Geralmente é assim, é uma oxidação que acontece. Então, quando a água é tratada magneticamente, então você dá elétrico, você enriquece a água. Né? E com isso você então mexe no seu valor e nessa situação. Mas isso aqui é um detalhe que depois tem muito elemento. Então, assim, pegando por missão, que dá algo muito ser falado nessa coisa de potencial de alta redução. Aqui é só uma síntese. Redução da viscosidade, por isso que a gente pode dizer que quando ela é exposta ao magnético, ela não só libera assim, as toxinas pelo cluster aqui, ó, essas coisas aqui, né? Esses resíduos que ficam presos, que o cluster segura, né? Aí ele passa melhor pela membrana, hidrata, de fato não desidrata, mas aqui não retém resíduos. Né? Então, aí, se o campo magnético, se o campo elétrico muda a polaridade, porque você está orientando aqueles moléculas atendendo eletricamente, né? Os campos magnéticos ficam assim. E tem uma coisa interessante, assim, eu vou usar uma analogia assim, bem simples, para a gente entender. Nessa sala aqui, se a gente tiver assim, colocar uma cadeira, cada pessoa separada da outra, né? Fazendo filas. Tá? Se eu tiver que passar por aquela porta, correr pela porta, eles concordam que vai ser mais fácil eu escolher uma fila e vou passar? Então, eu sou uma toxina, entendeu? Mas não quero ser. Mas eu sou uma toxina, um radical livre, entendeu? Eu prefiro ser um conservador, né? Isso. Mas assim, eu passo mais rápido. Agora, se vocês tiver tudo juntinho no meio, eu consigo passar, vou esbarrar em vocês. Ou então, no máximo, vou entrar no meio de alguns, vocês vão me prender no meio, que eu não vou ter força para passar lá. Essa é a analogia mais simples de entender como é que funciona o cluster. A macromolecular, ela aprende. Agora, quando ela fica assim, aí eu organizo a fila, eu consigo. Então, as toxinas, radicais livres, então a gente consegue drenar, depurar melhor a resposta magnética. Então, aqui a gente tem aqui também aumento da condutividade elétrica, que é uma coisa ótima. A água com cluster, ela perde a condutividade elétrica, fica mais difícil ela fazer o papel de agente transmissão de estímulo nervoso, né, e outras coisas mais. E aí é uma concentração de oxigênio livre, tudo comprovado. Aqui, pessoal, olha só que interessante, a gente falou em infarto, né? Infarto, basicamente, os coágulos que fazem um derrame de infarto. Olha isso aqui. Aqui, o sangue ácido. Aqui chama microfluidice transcuro, é um tipo de microfluidice diferente, comum que a gente vê o sangue vivo. Veja como é que as células estão peladinhas, né? O ideal, o sangue da célula funcionar ali, ele fica assim, ó. Desse jeitinho, solto, esse. Mas assim, o sangue ácido muda realmente a polaridade, inclusive a carga elétrica da célula. Na verdade, assim, ele tem cargas elétricas negativas maior fora e positiva por dentro. Então há uma inversão. Quando a gente vai invertida, ela funciona como um ímã. Com cargas contrárias se atraem, iguais se referem. Quer dizer, as cargas, quando estão tudo normal, as células estão saudáveis, e a água, isso aqui é a água do sangue que a gente bebeu, ela está bem, ela é uma água boa, então a condição bioelétrica da membrana celular é legal. Então, quer dizer, uma requer a outra. Mas quando estão alteradas, elas grudam, fazendo grumos. Né? Isso aqui, na verdade, é um coágulo. Na verdade, ele está mostrando aqui, ó, aqui a gente está vendo a microscopia, que é um tipo de luz, né? A célula tem uma depressão dentro. Isso aqui é massa. Função, levar o oxigênio e carregar com esse carbono. Quando está denso, o sangue está denso e viscoso, conversa, não, ele dá só a pressão. Agora aqui, a pessoa ingeriu água tratada magneticamente. Olha que interessante. Aqui tudo grudado, tá vendo? Aí ela foi tratando, olha, foi soltando, tá vendo? Soltando. Só que mais ou menos assim, 3 semanas, olha que coisa impressionante aqui, ó. Ah, mas está grudado assim? A pessoa tinha uma discrasia sanguínea violenta. Mas ela está melhorando, está referindo a melhora dos sintomas. Nossa, estou respirando melhor, estou com mais ânimo. Né? Claro que tem que estar com mais ânimo, é muito dilatado. Como é que pode? O sangue. É como assim, você tem um tubo, você tem que passar um líquido ali. Se passar óleo grosso, vai ser mais difícil. Mas se passar uma água fina, vai ser mais fácil. É isso aqui. E olha que maravilha, que interessante, quando você começa a soltar. Claro que tem uma sequência aqui, onde a pessoa melhorou bastante. É que aqui depende da alimentação também. Se a pessoa só usa água tratada magneticamente, mas não muda a alimentação, não combate o estresse, não tem uma vida mais ativa, também não há milagre, né? Aí, só mesmo Jesus, língua está curada, não está assim.
Aqui, ó, ação do sistema vascular. Então, olha o que acontece, ela aumenta o ângulo do magnético, aumenta até o ângulo da molécula, de 104 graus, ela passa até 115. Isso torna a água mais dinâmica. Na verdade, assim, a água na natureza tem geralmente uma tendência a ter um ângulo maior. E aí faz isso, ó, tá vendo? Antes as células, a hemácia ali, bebeu a água magneticamente, mas soltando as hemácias. E aqui, uma pessoa tratada, né, com as células já bem soltinhas e tal, e aí o sangue cumprindo a sua função. O sangue ficou grosso, a pessoa começa a ficar nervosa, aqueles sintomas que eu falei, né, começa a ficar desmotivado, não tem oxigênio no cérebro. Você tem que estar com o sangue sempre fluido, sempre fluido direitinho, para que você tenha o sangue, tenha oxigênio suficiente. Cair um pouquinho o nível de oxigênio do cérebro, então a pessoa fica frustrada, fica desmotivada, deprimida. Né? Desequilíbrio ácido do nosso sangue, né? Quem produz ação? Como é que você pode perceber que você tem um sangue ácido? Olha só, acidente digestivo. Os primeiros sinais ou sintomas começam a ter acidez no estômago. Alteração da concentração. Oxigênio reduziu, você não consegue concentrar. Com pouco oxigênio, você não consegue concentrar. Por isso, uma criança, né, que usa muito refrigerante, come muito sanduíche, batata frita e sorvete, essa criança tem o sangue mais ácido, tem menos oxigênio disponível, a criança não tem realmente condição de ter memória adequada para estudar. Ela tem problema. Inflamações articulares. As articulações também restringem. O sangue mais denso e ácido, aí também começa a juntar muito polissacarídeos, ácido úrico, essa coisa toda. Inflamação de neurites, né? Então, essas doenças todas, fibromialgia, tudo vem daqui, ó. Aí você vê assim, pô, mas a pessoa toma água tratando magneticamente e ficou livre, por exemplo, do reumatismo, que ela não curava há 20 anos. É milagre? Não é milagre. Né? Ciência pura, completamente pura. Né? Isso aqui que eu estou mostrando, pessoal, não é a timol ou meia dúzia de pessoas que falam, não. Isso aqui está no índice médico, vai na pesquisa. E aí, isso aqui é real. Outra coisa, não sou eu só quem fala isso, não, tem outros médicos que falam também. O que o sangue ácido produz? Quem produz o sangue ácido, ao contrário, alimentos acidificantes. Então, carne acidificante, açúcar branco, né? Excesso de fritura altamente acidificante. A fritura, quando você vai fritando várias vezes, vai ficando aquele óleo escuro, aquilo vai oxidando, na verdade, oxidando. Oxidou, você vai acidificar aquele líquido. Então tem vários ácidos, inclusive tem a proteína que dissolve as fibras da elastina dando ruga. Quem quiser evitar ruga, então não come nada frito, alimentos cozidos, assados, grelhados, crus, não é nada frito, né? A não ser a primeira fritura do primeiro óleo. E os óleos vegetais são muito ômega 6, que tem uma ação inflamatória. É inflamatória. Nós temos que usar os poliinsaturados, são anti-inflamatórios. Aqui. O uso regular de águas ácidas do pH baixo. Às vezes, você pega uma água mineral, achando que essa água é ótima, vai ver o pH dela, 4,4. Eu cheguei aqui com uma 4,4. Não é a terra, é 4. Mas assim, tem que evitar isso. Tem que ver o rótulo da água que você está bebendo, ver qual é o pH. De 6 para cima, 7 para cima, melhor ainda. E a água de Bom Chico tem 9,7. 9,44. Esse aqui você pode colocar o seu simol, que aí você vai ter então ela quebrada moléculas, né? Doutora Cristina, ótimo. Bom, seguindo aqui, vida sedentária também, uso de medicamentos e estresse. Já conversamos sobre isso, né? Aqui, pessoal, no exame da íris, como é que você percebe a acidez do nosso corpo. Esses brancos aqui são pontos de órgãos acidificados, onde tem maior concentração de ácido, né? E principalmente aqui, essa área aqui, que estão vendo aqui, a área do estômago, bem próximo aqui, então a área central, isso aqui é estômago. Olha só esse água branco, não é normal isso. Portanto, a gente não tem nem sintoma, tem gastrite crônica. Aí um dia aparece uma úlcera, então aparece um tumor. Mas é assim, ó. Começou a beber uma água tratada magneticamente, um novo refrigerante, fez uma dieta em sucos, etc., em frutas e tal. Isso aqui desaparece, os sintomas desaparecem também.
Essa é a diferença, essa a principal diferença entre as duas medicinas que eu comecei a conversar com vocês. A outra, você vai no gastroenterologista, aí coloca ainda lá o endoscópio, de fato, você tem gastrite. Sim, e aí? Antiácido, bloqueador, né? De enorme bloqueador de células de produção, de implantações, de veneno. Aí a pessoa toma aquilo e fica assim, enquanto toma um remédio, ela fica bem. Isso tem remédio, volta tudo. Quer dizer, que medicina é essa? Agora, pergunta se o médico mudou a dieta. Nada. 90% das situações, o médico ele sequer menciona a alimentação. Gastroenterologista não mencionando a alimentação. Isso é ridículo. É completamente um despropósito, é inaceitável. Isso faz parte da medicina antiga. Na verdade, o novo paradigma médico, ele já veio esse ano aqui, mas nós temos ainda essa coisa anacrônica, né? Essa coisa ainda que aí está, esse modelo médico ultrapassado, né? Até vergonhoso, porque muita gente sofrendo necessariamente. O que tem que mudar é o pH da água que você bebe, da sua alimentação. É isso aqui, ó. Pode. Isso aqui é uma coisa também que aparece água, né? Aqui, tá vendo? Chamada anião de sódio. Mas ele vem do sangue ácido, por deposição, tá vendo? Então você pode olhar na sua íris, se você tiver isso aqui, você tem feito uso de uma alimentação muito ácida e de resíduo ácido, é claro, né? E a água sua também não serve, etc. Vamos lá. Aqui, o Dr. Robert Young, né? E Miracle. Muito interessante esse livro aqui. Ele foi um dos primeiros médicos que começou a denunciar a questão do pH sanguíneo, mostrando aqui que impede a absorção de vitaminas e minerais do leite. O que é com a pessoa? A pessoa está tomando suplementos antioxidantes. Aí ela pega uma água comum, ácida, ela quebrou pelo menos metade dos antioxidantes. Eu tomo ômega 3, eu tomo beta-caroteno, só, você está tomando uma água ácida, está adiantando quase nada. Vitamina C, vitamina E, maravilha, tudo é antioxidante. Mas com água ácida, fica quebrando quase tudo. O resultado da circulação do sangue é isso, né? Perda de reserva alcalina, perda de minerais, mineral, ácidos radicais ácidos, mais radical livre, estado inflamatório crônico é um grande problema no ser humano, os estados inflamatórios, desequilíbrio ácido básico, né? Que a gente tem falado aqui. Então, assim, pH 7,4 é ideal, para cá ácido, para cá alcalinidade. É assim que está. A saliva tem mais ou menos aqui, mais alcalina, né? Aqui é alcalina, aqui é ácido, aqui é alcalina. pH, então. Aí tem suco gástrico, tem fase 2 aqui, né? O refrigerante aqui, suco de tomate 4. Importante falar uma coisa, suco de limão, né? Você está vendo isso aqui? Mas não é ácido o suco de limão, né? Ele tem um pH ácido. Se você colocar qualquer de tornassol no aparelho, vai ter aquele ácido, dá 3, 4. Só que é o seguinte, ao ter contato com o organismo, ele se torna alcalino. E é alcalino bastante. Pois é. Aí, essa dissociação aqui, a calorizol, assim que ele faz, então, a alcalinização. Esse óleo aqui. Agora a gente vai falar do deutério um pouco, né, que é um motivo de estudo também, para a gente possa falar melhor nas opiniões da ocasião. O deutério é a água pesada. Então, muitas águas que a gente tem, existe hoje, eu estou publicando, estou escrevendo um livro sobre a água de novo, né? Então, a água já tem tudo isso, né? A gente vai pode lançar em Portugal, quando estiver pronto já. E aí eu sou um dos únicos médicos, uns estudiosos que estão falando do quê? Do deutério. O deutério, assim, a água se vê H2O, na verdade, assim, o prótio, né, que é o hidrogênio, é o único, quase um dos únicos átomos que tem só um elétron e tem um próton. Ele não tem nêutron, geralmente não tem nêutron. Agora o deutério tem um próton, então ele fica meio instável. E tem o trítio, ele tem atômico radiativo. Isso aqui é usado, o deutério, na verdade, é assim, você tem água, a fórmula é H2O, então o deutério, para poder ter 2O, então é água pesada. Então, regiões do mundo, hoje, existem muitas regiões que muito ricas em deutério, por causa das modificações da Terra, modificação telúrico magnética, interferência do homem na natureza.
Então a gente está tendo água mais deutério, né? Então aqui ele tem um ponto de fusão maior, tá vendo? Tem que fundir aqui, então é mais lento, fica mais... O pH é um pouco mais alcalino, mas ao mesmo tempo ele na verdade é alcalino, mas ele faz muito mal ao organismo, não tem pequena diferença, né? Então as explosões atômicas é que fazem, na verdade, a fundo de deutério na natureza. O pessoal fala assim, os Estados Unidos explodiram algumas bombas, né, teve Nagasaki e Hiroshima, a pó de Mururoa, e teve a Rússia e teve os a gente está super enganado. Explodir é muito mais do que isso. Muito mais. Eu ficava sabendo, numa época, década de 60, 70, quando não tínhamos tanta informação. Os caras faziam lá uma explosão atômica lá nos confins de Samoa, não sei onde, ninguém via. Só os índios que viam aquela coisa, eles morriam muito. Então, ele joga deutério. Depois da explosão, tem várias fases aqui, né? Então, depois da explosão, é deutério, nuvem de deutério. Isso vai para onde? Isso vai para a Terra. Isso começa a entrar nos ângulos sobreários, no DC e tal. E, na verdade, assim, se a água ela evaporar, reduz um pouco o deutério, é verdade. Mas também não sai, porque é molécula, H2O, aqui só, por exemplo, D2O, D2O, está mudando. Né? Então, nas regiões onde a água é pesada, isso é usado no reator atômico para resfriar, porque ela é mais lenta, ela também identifica o metabolismo da gente. Então, quando você expõe a água ao campo magnético, na natureza tem o fenômeno do isótopo natural, aí no sol ele consegue tirar um pouco do deutério e tal, esse movimento da água, né? E aqui você tem um jeito de você saber se uma água tem deutério ou não. Água parada, aí vamos juntar as coisas. Uma água parada na caixa d'água, cheia de macromoléculas, e ainda tem deutério, vai matar. Né? Quer dizer, aí você toma uma água e cai uma semana depois. Mas assim, então você vê uma coisa, né? Aí quando você expõe ao campo magnético, olha o que acontece. O deutério, né? O deutério aqui, ó, ele geralmente você descongelou a água, o deutério, né, ele vem e fica flutuando. Quando você expõe a água ao campo magnético, o deutério afunda. Por que isso? Alguém pode descobrir lá? Seria bruxaria? Você organizou as moléculas, né? Aqui é água leve, e aqui é água pesada. Aqui ficou mais leve, a água ficou o quê? Menos densa. E esse aqui é mais denso, afundou. Percebeu? Então isso aqui é muito interessante. Agora aí vem o segredo das águas da primavera. O que as águas da primavera são por aqui? São as primeiras águas que derretem. Você faz a mesma casa. Joga um cubo de gelo para a geladeira, aquelas cubinhas de gelo, aí você fica branco e tal, mas fica assim, tudo branco, joga aquela água fora, não usa mais. Tenta comprar outra água mineral, ou da sua água, na sua casa não usa a água da casa, tenta assim, achar uma água mineral que você congelou, tem pouco de deutério. Mesmo assim, se tiver deutério, você coloca numa fórmula, né? E deixa descongelar até chegar próximo do deutério ali. Geralmente é 60% de água leve que tem ali, as águas de lá. Quem tem pesquisa simples isso aí. E aí você pode beber aquela água. Olha, gente, o sabor é outro. A água super leve tem um outro sabor. E essa água você pode expor ao campo magnético depois. Né? Pode expor antes também, mas o melhor é talvez expor depois. Você veja todo o trabalho de ter uma água que na natureza, se o homem não interferisse, seria maravilhoso. Né? Então, por exemplo, aqui, essa água que desce aqui, ó, que desce aqui desse morro, desse morro, é um monte de fuji, né? Então, aqui tem os regatos e tem águas leves na primavera, que são águas curativas. No final do inverno já não pode beber água, está cheio de deutério. Ainda mais na natureza onde você tem precipitação. Então, os efeitos que a água da magnética também tem todo um resumo. Corrige o pH do sangue, acelera a sua cicatrização, capacidade de fagocitose do linfócito, diminui a concentração de ácido graxo, inibe células cancerígenas, contribui para o equilíbrio do diabetes. Isso porque é panaceia, é maravilhoso, nossa, pode mudar tudo. Não, tem que entender o produto qualquer tipo de artefato assim, capaz de transformar magneticamente água adequadamente, ele foi criado para resgatar a saúde, não para combater essas doenças aí. Esse fenômeno, esse resultado, vem não que ele está atacando a atenção anticancerígena, não, é porque ele mexendo, mudando a condição global da saúde
oxigenando, reduzindo radical livre, melhorando a fluidez, desintoxicando, trazendo mais, permitindo maior respiração celular, tudo aquilo que a gente viu até agora. Né? Aí essas coisas acontecem. Aí contribui para o equilíbrio do diabetes. Não dá para dizer que cura diabetes. Não é porque essa cura diabetes, mas nós conhecemos centenas de casos de pessoas diabéticas que usavam insulina, mas não usam mais. Né? Assim, pessoas que usavam hipoglicemia oral, porque tinham glicose muito alta, hoje tem normalizado. Tem casos da pessoa que bebeu água tratada permanentemente e não conseguiu resultado? Tem. Mas vai ver o que se ele mudou a dieta. Não mudou nada. Vai ver se ele foi andar, caminhar, então uma academia, algo assim, nada. Né? Vê se ele continuou a tomar remédio, continuou se lubrificar. Né? Se fizer direitinho, muda. Né? A coisa melhora. Então isso, fortalece os órgãos. Mas pelo contrário, ninguém se mineralizar, né? Tudo isso. Protege da cirrose hepática, doenças crônicas, a gente gosta de tomar um pouco mais de vinho, gosta de beber água tratada mais depois, até o silocicol diminui rapidamente a lavagem, melhora os anti-inflamatórios, melhora a qualidade de sono, reduz fadiga, reduz equilíbrio estressativo. Lembra do quadro inicial que eu mostrei para vocês? Aquele monte de sintomas, aqui, ó. Olha aqui a mudança. Mas então, isso aí é mágico? Não tem nada de magia. Isso é exatamente científico e eu mostrei para vocês por que é científico. Né? E quem precisar qualquer tipo, gente, tiver cientistas, pesquisadores aqui, médicos, mas quem quiser qualquer informação sobre qualquer informação, qualquer dado aqui colocado, né? Eu forneço para vocês cientificamente a fonte onde eu busquei. Porque assim, o meu trabalho é de pesquisa e dentro do âmbito científico. Eu não gosto de sair fora, de sair da especulação. Então, tudo isso aqui, e dá para vocês perceberem a sensatez. Existe um âmbito científico fácil de explicar aqui. Porque, na verdade, a minha preocupação sempre é mostrar isso aqui de forma científica, mas de forma inteligível também. Porque as pessoas que não têm essa noção do ramo, né, ou do mundo científico, possam entender. E eu acredito que vocês estão entendendo bem, né, o que nós estamos apresentando. Banho também, né? Banho, a pele absorve também. Por isso que até a empresa tem um produto, você coloca dentro da caixa d'água. É um maior, um produto maiorzinho, né? Chama-se Silosimol Residência. Grande e tal, tem 12.800 graus, uma coisa absurda. Aí você pode colocar lá e a água fica melhor também, fica tratado também dentro da própria planta. E aí faz um movimento também, né? Porque como ela faz um movimento molecular, você não vê o movimento, mas ela faz um movimento, então você está fazendo também ela ficar mais viva. Né? Então, como é que você pode melhorar o pH sanguíneo? Ingerir água alcalina, magnetizada e ionizada. Magnetizada, pessoal, como eu falei, é só um termo de referência, porque a água não magnetiza, ela é biomagnética. Né? Então, no plástico, por exemplo, o plástico normalmente não se gruda no papel quando você fricciona. Não é magnetizada, é água tratada magneticamente. Como é água imantada, isso não existe, né? Água imantada. A gente às vezes fala, dá uma escorregada, fala água imantada, mas não é, nem é magnetizada, não magnetiza, né? É água tratada magneticamente. Então, assim, é sempre importante, até para o pessoal, eu sempre falo para o pessoal aqui da empresa, né? Assim, esse produto é bom para diabetes, esse produto não é bom para diabetes, o resultado dele na ação da água que é bom. Sempre lembra isso. Se bem que você pode, eu já vi donas com dor de hernia de disco, né? A gente pegou um esparadrapo e colocou, né? Assim, a pessoa nem hora depois estava conseguindo mexer. Né? Ele tem uma ação, e qualquer imã tem, ele chama magnetoterapia, isso é conhecido demais. Isso vem desde a medicina ayurvédica antiga, os caras pegavam o imã, colocavam imã na região do corpo. Mas assim, o objetivo não é esse, o objetivo é justamente fazer a mudança magnética da água. Então, dieta saudável, frutas, vegetais, desenvolvimento cognitivo, atividade física, evitar o hábito delicioso, por exemplo, cigarros, essas coisas todas, né? E utilizar suplementos minerais e microminerais. Existe um projeto, uma empresa, da gente ter um super suplemento especial que vai cuidar de toda essa parte, então, da barreira de radicais e de antioxidantes concentrados. Aí com a água tratada magneticamente, pronto, aí ninguém também atividade física, desde que eu insisti bastante nisso, né? Óleo linfático, melhor oxigenação, desintoxica, reduz radical livre, diminui a ansiedade, a hipertensão, faz tudo de bom mesmo.
Nossa, aqui a água tratada magneticamente, também ela funciona das plantas aqui, um grupo de plantas tratadas comum, água comum, e aqui magneticamente. Olha o que aconteceu. Aqui eu estudei essa na minha casa mesmo. Isso aqui são feijões vermelhos. Né? Então, daqui dessa parte verde para cá, para a esquerda, aqui com sementes de feijão, e durante até a germinação, tamanho mais ou menos de uns 3 centímetros, né, eu reguei com água tratada magneticamente. Um outro grupo de feijões, aqui, eu usei água comum. Olha a diferença. Eu vi isso aí na minha casa, lá no Brasil. Que diferença. Olha, isso aqui, a partir daqui, quando eu plantei aqui as mudinhas do transplante, aí só foi jogando água comum. Foi só a germinação. Olha o impulso que deu, olha a diferença. Aí você, mas é o sol, não tem sol. O sol nasce aqui, ó. Aqui é o leste. Então, o sol pegou igual para você. Aqui é o sol, aqui, ó. Não me deixa aqui, é o sol. Tá vendo? Ah, mas o sol estava aqui com mais sol. Não, está aqui, ó, o sol. Não tem jeito, né? Gente, aqui é um guia da transmissão ortomolecular. Eu trouxe aqui para Portugal alguns poucos livros desse aqui. Um é para um médico, né, lá de Braga, né, da clínica, e outro é para um médico meu lá ele é diretor do Hospital de Lisboa. E aí, esse livro aqui tem todo o resumo de todos os chamados suplementos, tem todas as coisas, mas o pessoal da área técnica, quem é da saúde, né, tem interesse. Aqui tem todas as coisas, é um vademécum. Um vademécum é sempre assim, é um tipo de um dicionário, quase, né? O vademécum vem do grego, vem comigo, ou seja, um vademécum, um advogado, assim, um conjunto de orientações, então tem por ordem alfabética todas as doenças, e todos os suplementos, vitaminas, minerais, então, existem, né? Disponíveis, inclusive farmácia de manipulação, né? Farmácias comuns, para você poder. Isso da área técnica, né? Eu não trouxe livros mesmo, né? Eu tenho também aqui, esse aqui no Brasil, vende muito aqui em Portugal, aqui na Bíblia, né? A alimentação para o novo mundo. Então ele fala, consciência alimentar como garantia para a saúde e o futuro da vida na Terra. Você coloca no seu prato, não afeta a sua saúde e a sua família, afeta também a vida na Terra. Então, carne de vaca, né, ela faz um grande impacto ambiental, porque, né, a gente já sabe, né? Então, aqui no meu site, vocês podem dar uma olhadinha nisso, quem tiver interesse. Eu mostro rapidamente que o objetivo não é mostrar minhas obras. Eu queria falar da água e tudo essas coisas que eu falei para vocês. Mas assim, tem um que fala com pimenta, alho, mel. Isso aqui é receitas médicas naturais, todas as dicas e orientações assim para que você possa então ter uma vida saudável a partir de ordem alfabética. Né? Então lá no Brasil, é isso aqui, meu site. No Brasil, o telefone é esse, da minha clínica. Eu tenho uma clínica no Brasil, chama Instituto de Medicina Biológica. Então lá a gente trata todas essas doenças com jeito, ajudar aparelhos, sair mais médico, tem um grupo de médicos lá. Tá? Mas aqui, ó, meu site é esse aqui, né, brmarcio.com.br. E meu e-mail aqui particular, se quiser qualquer tipo de informação comigo. Né? E aqui, um conceito importante, né? Eu vejo assim, não é só a gente pensar assim em curar nós mesmos. É importante você, eu acho que tenho certeza que essa palestra de hoje vai ajudar vocês em muitas coisas. Tem muitas decisões, né, fazendo a parte da alimentação. Tá? Eu vejo, eu não faço patrulha ideológica não, cada um é a sua consciência. Tá? Se você está na minha frente, comer uma carne de porco, um nabo, não tem problema, sabe? É assim, é seu. Porém, né, a gente entender que um conceito muito interessante é assim, né? Somos células do grande corpo que é a mãe Gaia. Se eu me curo, eu ajudo o planeta a ser curado, entendendo? Eu sou uma célula dele. Aí, se você vai comer aquele pedaço de corpo de períodos, sei o que na minha frente, aí o problema é um pouco maior. Né? Aí você pode comer um pedaço de carne, tomar refrigerante, tudo bem. Mas você não pode ser uma célula doente. Você tem que entender, você deve ficar saudável. Porque você ficando saudável, você vai deixar o planeta saudável também. Ah, como? As pessoas não mudam. Assim, é a mentalidade, né? É um estado de espírito. A saúde não é uma situação só física, é um estado de espírito. Eu vou me curar
para ficar bem e vou ensinar as pessoas a serem saudáveis. É o princípio da Timon em relação aos distribuidores. Você tem a missão de levar essas informações sobre a forma desse produto para as pessoas. E aí eu entrei na empresa para isso, para levar essa filosofia adiante e injetar essa filosofia, realmente nessa visão que a gente procura colocar para quem entra para a família Timon, né? E o pessoal está ficando assim, muito motivado, porque eles estão descobrindo outro sentido para a vida, né? Porque eles chegam à família, saúde da família, eles chegam não para vender alguma coisa, eles chegam para trazer então a mensagem de saúde que estamos colocando desse modo. Ele vê que tipo de água que a família ingere, como é que é a caixa d'água, como é que é, o que as pessoas fazem, como é que se alimenta. Então passa a ser o quê? Agente de saúde, né? Universal, né? Muito interessante isso. Acho que com esse conceito. Quem tiver mais dúvida, tem assim uma forma direta de você encaminhar a dúvida aqui, é coisa particular para mim. Se você tiver algum problema de saúde seu, você não é da empresa, eu espero que vocês, assim, quem realmente puder realmente ouvir todos nós, vai chegar o Dr. Carlos aí, que é o dono da empresa também. Assim, se vocês puderem realmente fazer parte dessa grande família, vocês vão se sentir muito felizes, muito gratificados. Porque, assim, mesmo que seja um pequeno trabalho, pequeno que seja, aquela história daquele beija-flor, né, na floresta, levando um pouquinho d'água no incêndio, e faz a parte dele, né? Isso aqui para mim, qualquer coisa que você queira sobre parte científica e tal, ou saúde, e aqui é Timol. Você pode entra no site da Timol, tem 5 Timol, entra lá, ali tem um acesso onde você pode enviar a sua dúvida, e ali eu respondo, eu mesmo respondo isso aí. Eles mandam para mim, e aí eu mesmo respondo, tá? E aí, meu filho, só para terminar aqui as perguntas, tem também no livro, agora eu estou os exemplares, esse aqui eu tenho um pouco, tenho 20. Esse aqui não, esse aqui quem quiser adquirir, tem aqui